A vida de um freelancer pode ser mais fácil do que parece. No episódio de hoje de Jogo Aberto, uma entrevista com Denise Saito, CEO da Freela School, a escola do freelancer, uma iniciativa com o objetivo de ajudar profissionais independentes na hora de construir a carreira, de um jeito simples e sem neura. Formada em design gráfico, teve empregos fixos, se tornou freelancer e agora inaugurou uma escola que busca capacitar profissionais autônomos. Denise, por que você decidiu ingressar nessa carreira de freelancer e abandonar o emprego fixo que você já tinha? Eu acho que tem muito a ver com o meu perfil, a minha personalidade, que é essa coisa de muito inquieta, muito curiosa e o tempo inteiro querendo fazer coisas diferentes. Então, sempre foi uma vontade que acabou acontecendo no momento certo, eu acho. E desse amor pela inquietude, né, que surgiu a Freela School, que é uma proposta de escola bastante diferente, né? Conta um pouquinho pra gente como surgiu essa ideia. No começo se chamava Freela Feelings, então era muito mais um projeto de conteúdo mesmo, não era uma escola, onde eu comecei a compartilhar a minha experiência e as minhas vivências e coisas muito mais do estilo de vida mesmo, não tão práticas assim como eu faço hoje em dia. E aí foi quando eu lancei o curso, de fato, o primeiro curso que teve em julho do ano passado, vai fazer um ano agora nesse dia de gravação, que eu lancei o primeiro curso, que foi quando o curso se chamou Freela School. Então foi o marco do nascimento da Freela School, que antes tinha outro nome. Então, isso tudo veio muito de uma demanda minha, pessoal, mas que eu tinha muita certeza que ia endereçar muitas outras pessoas. Então, eu sei que tem muita gente que tem a mesma dificuldade que eu tive e que precisava das mesmas informações que eu não tive acesso. Então, tudo isso nasceu muito de uma demanda que não existia no mercado para falar de algo que está cada vez mais recorrente, que é o estilo de vida freela e como exatamente entrar nessa e lidar com toda a parte mais burocrática desse estilo de vida. Realmente, agora com a internet, com as diversas plataformas, existe mais informação no mercado sobre esse estilo de vida que você falou. Mas eu queria saber a sua opinião. Na sua época, não existia todo esse conteúdo que existe hoje. Porém, você acha que para quem está começando a se inserir no mercado agora, não entende muito sobre a temática de freela, você acredita que a pessoa pode ficar um pouco perdida com tanta informação por aí? Eu acho que esse é uma consequência desses tempos onde o acesso é até fácil demais, porque se perde, né, no meio de tanta coisa acontecendo. Eu acho que a Freela School sempre focou muito em conteúdos de qualidade, né? Então, acima do volume, a gente preza muito pelos assuntos mais importantes e que realmente vão fazer uma diferença. Então, se você entrar no nosso site hoje, tem todos os assuntos mais importantes que você precisa saber para tanto começar quanto se desenvolver como criativo independente, né? Que a gente foca muito mais na área de comunicação e criação. E então, enfim, como começar a vida de freela, como conseguir seus clientes, como administrar os clientes, como fazer uma proposta, como cobrar, quanto cobrar. Então, essas coisas são muito essenciais. Então, eu acho que é o mais importante. Então, raramente a gente produz conteúdo que sobra, assim, sabe? Que é ruído no dia a dia. Então, acho que essa diretriz é muito definitiva para a nossa, digamos, para a nossa linha editorial, né? Porque conteúdo todo mundo está produzindo, mas o que é realmente relevante que você quer salvar aquele conteúdo para você consumir depois? Eu acho que isso é muito importante, é uma forma da gente definir o que a gente cria para que não seja só mais uma informação no dia de uma pessoa, para que isso realmente faça diferença na vida delas. E todas essas informações que vocês reúnem num lugar só ajudam a pessoa a realmente não ficar perdida, né? E falando nisso, você criou a planilha colaborativa, né? Para as pessoas poderem colocar o quanto elas cobram pelos seus trabalhos, o quanto elas recebem. E isso hoje em dia faz totalmente a diferença, né? Porque com o surgimento de novas profissões, apesar de estar surgindo muita coisa nova, as pessoas não conversam sobre o que já tem no mercado. Então, conta pra gente, né, já que o seu projeto foi totalmente ousado, porque eu nunca tinha visto, pelo menos, isso em lugar nenhum, qual foi o seu maior receio na hora de colocar na prática e falar em voz alta? Eu recebo isso, eu cobro uma
uma iniciativa muito para colocar em prática isso, né? Porque não adianta nada a gente ficar falando e não fazer não ter nenhuma atitude em relação a isso. Então, essa planilha é uma forma das pessoas também praticarem um pouco disso, né? Então, você não precisa colocar seu nome, você pode entrar lá, colocar seus números, quanto você ganha, quanto você cobra pelo seu freela, ou então pelo seu, né, quando você ganha no seu trabalho fixo. E isso não é para você falar que você ganha mais ou menos. Isso é para ajudar as pessoas que precisam desse tipo de informação para se guiar. E também não é uma forma de comparação para você falar, pessoa X cobra tanto, então eu vou comprar exatamente isso. É muito mais um parâmetro, porque principalmente quando a gente está entrando no mercado de trabalho, ou quando a gente está começando a ser freela, a gente não tem informação. Então é um lugar muito mais para você entrar e falar, tá, então a pessoa aqui cobra isso, essa outra pessoa que tem o dobro de experiência ganha bem mais, então é muito mais um lugar de análise do que realmente de você usar como 100% um exemplo para você aplicar na sua vida, porque a gente sabe que cada pessoa tem um contexto diferente, então é muito mais em relação ao acesso à informação e ter parâmetro na hora de você entrar nesse universo. Então eu fico muito feliz de ver que o resultado foi muito positivo. E eu faço isso muito porque eu sinto falta disso. E eu acho que a gente não pode ficar esperando que as pessoas tomem uma atitude de algo que a gente não vê. A gente tem que ser a primeira pessoa, em alguns momentos, a tomar uma atitude para começar um movimento. Então, eu meio que me coloquei à prova, né, assim, dessa atitude, me coloquei em risco, mas eu não me arrependo, porque eu sei que depois de um ano que eu fiz isso, que valeu a pena, que as pessoas agradecem muito e que é um conteúdo muito relevante para qualquer pessoa que precise ter acesso a isso. Falando um pouquinho sobre coisas mais tradicionais, existe toda a concepção de que o trabalho de freelancer vai contra tudo que o trabalho CLT representa. E como você já atuou nos dois âmbitos, eu queria saber a sua opinião sobre essa briga. Se você acha que é uma tendência do século XXI? Tem essa concepção, sim, de que vai completamente ao oposto, mas ela é muito errônea, porque tem algumas coisas que não tem como a gente abandonar de um regime CLT, digamos assim. O que é diferente? Você não vai ter o salário pago por alguém, você que vai ter que pagar seu salário, então você que vai ter que se organizar para ter um fluxo de caixa para se pagar o mesmo valor todos os dias, quinto dia do mês, ou seja lá quando for, você que vai ter que se organizar para ter um plano de saúde que sua empresa pagaria, você que vai ter que se organizar para se pagar um 13º e tirar férias, você que vai ter que se organizar para tudo. Enquanto num CLT você não precisa pensar nisso. Então é isso que muda. Mas a verdade é que a minha estrutura de vida hoje, assim, profissionalmente, financeiramente falando, é quase a mesma de uma CLT, porque eu tenho um salário fixo, eu ganho exatamente o mesmo valor todos os meses, o dinheiro cai na minha conta sempre no mesmo dia, eu recebo o 13º, eu tiro férias. Claro que tem uma forma um pouco diferente de trabalhar, porque hoje em dia eu sou empreendedora, então eu tenho uma equipe trabalhando para mim, eu tenho que administrar uma empresa, mas quando eu era freela, né, que hoje, assim, teve esse momento que eu fui freela e hoje eu sou mais empreendedora, mas quando eu era freela, eu também tinha esse sistema de funcionamento. Então, acaba que é quase a mesma coisa, só que a diferença é que sou eu a empresa e sou eu a funcionária. Então, eu tenho que pensar dos dois lados. Enquanto quando você é CLT, você nem imagina tudo que está acontecendo no backstage do pagamento, do funcionamento todo. Então, você acaba tendo que ficar muito mais plugada nessa parte da operação que você não precisa quando você é CLT. Mas a verdade é que essa concepção de que freela ou, enfim, qualquer tipo de autônomo é um oposto à CLT é muito uma fantasia, assim, porque a gente precisa de alguma estrutura, independente de qual seja ela. E a CLT é uma estrutura, é um sistema, é uma forma de funcionar. E se a gente não tem um sistema e um método para fazer as coisas, a gente se perde. Se você não tem um dia fixo para ganhar o seu dinheiro, para receber o seu pagamento, e cada dinheiro que entra você vai consumindo ele, é um caos, é muito caótico. Então, a CLT, ela acaba sendo uma forma da gente se guiar para conseguir fazer a coisa funcionar. Então, não existe isso de vamos exterminar a CLT. A CLT sempre vai existir também em paralelo ao formato freelancer, sempre vai ter gente que vai preferir ter uma carteira assinada,
e também porque, querendo ou não, existe essa questão da precarização do trabalho, né? Então, assim, tem muita gente que é freela porque quer, lógico, mas tem muita gente que é freela por necessidade, porque não consegue um emprego, enfim. Então, acaba caindo muito na precarização do trabalho, em que não tem direitos trabalhistas, em que não consegue se pagar um salário. Então, a verdade é que o freela sempre vai conviver e coexistir com o CLT. Então, em vez da gente achar que a gente vai exterminar ele para sempre, é pensar como que a gente consegue conciliar os dois para que todo mundo possa ser feliz de acordo com as suas próprias escolhas e preferências. A página no Instagram da Free School, ela é super ativa. E eu vi recentemente um post que falava sobre isso, que dizia o seguinte: se todo freelancer é seu próprio chefe, que tipo de chefe você é? Eu acho que isso tem muito a ver com essa questão da responsabilidade, e eu queria saber que tipo de chefe você se considera. Se você se acha mais relaxada, mais mandona. Hoje eu sou a chefe que eu sempre quis ter, que é a chefe que, claro, exige um bom serviço, exige uma qualidade, uma entrega, mas é a chefe que também te dá um descanso quando você não está bem, é a chefe que escuta as suas necessidades e também que paga seu salário no dia, que te dá os direitos trabalhistas. Então, eu hoje me considero a melhor chefe que eu já tive. E esse sempre foi, não sei se é a melhor que eu já tive, mas assim, uma das melhores. E esse sempre foi o meu objetivo, assim, de conseguir chegar nesse lugar onde eu olhasse para mim como empresa, como empregadora e como funcionária e pensasse, putz, eu acho que eu estou fazendo um bom trabalho como chefe. Porque muda muito quando a gente se vê como chefe, né, sendo freela. Porque quando a gente é freela, é muito fácil a gente se vitimizar e ficar falando que é muito difícil, porque a gente não tem isso, a gente não tem aquilo, porque a minha grana não dá, porque eu não consigo me organizar. Mas a questão só depende da gente. E é bom e é ruim que só depende da gente. E quando a gente se entende como chefe, eu acho que traz uma responsabilidade muito maior. E é uma questão de maturidade, de se olhar como chefe. Então, quando eu vejo que eu sou uma chefe boa e eu consigo me dar todos esses direitos e tudo que eu deveria ter se eu fosse uma CLT, eu vejo que eu sou bem-sucedida. E o sucesso, ele não está vinculado a quanto dinheiro eu ganho, quanto que eu tenho de clientes grandes. Eu acho que é muito mais se eu consigo manter toda essa estrutura que eu teria se eu tivesse um emprego fixo. Então, nesse sentido, eu acho que eu sou uma ótima chefe e que, felizmente, eu sou uma funcionária muito feliz também. É o combo perfeito. Boa chefe, boa funcionária, bom trabalho que se gera, né? E, Denise, não é à toa que você está aqui falando com tanta propriedade desse assunto para gente, porque você saiu na lista dos 30 jovens que transformaram, de alguma maneira, o mercado da comunicação. Então, eu queria saber que mudança efetiva você acredita que o seu trabalho com a Free School está trazendo para o mercado da comunicação. O que eu faço na Free School é exatamente isso, assim, facilitar esse caminho das pessoas e fazer com que elas sejam protagonistas das próprias transformações. Eu não vou pegar na mão de ninguém e levar elas para um lugar diferente, mas eu vou mostrar os caminhos possíveis, eu vou mostrar quais são as possibilidades que ela tem dentro do contexto de vida dela, dentro da vivência de cada um, porque cada um é muito diferente. Então, eu acredito muito no potencial da informação e do conhecimento. Eu acho que quanto mais acesso você tem a conhecimento, mais possibilidades você ganha na sua vida. E as pessoas que não vão para lugares específicos ou não têm acesso a lugares, a pessoas, ou mesmo, enfim, faculdade, ou qualquer tipo de instituição, ou qualquer tipo de lugar mais que tem né, acessos mais restritos, elas têm menos oportunidades. Sim, isso é um fato. Então, eu acredito muito que o conhecimento, ele abre portas. Então, por isso que tem muito conteúdo de graça no YouTube, no site, no podcast, que qualquer um pode acessar, que são muito relevantes e muito importantes para a evolução de qualquer pessoa. Nossa, Denise, sério, eu poderia ficar aqui horas e horas, porque assim, você falando, parece que eu estou realmente numa aula da sua mentoria, porque você fala muito bem e com muita propriedade sobre esse assunto. Mas, infelizmente, o Jogo Aberto de hoje vai chegando ao fim. E você quer deixar as suas redes sociais e da Free School
para o pessoal poder continuar acompanhando como são os corres dessa vida? Claro, o Instagram é @frila.school e o site é a mesma coisa. Você digita lá no navegador frila.school, é o site. Então, tem tudo lá para vocês acompanharem. Olha, foi um prazer conhecer mais sobre você, sobre o seu trabalho, sobre esse universo que eu nem imaginava que existia de freelancer. Bom, pessoal, o Jogo Aberto de hoje vai ficando por aqui. Não esqueçam de acompanhar a TV Uva nas redes sociais e também aqui no YouTube. Até a próxima!